Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de língua portuguesa faremos a correção dos exercícios das unidades 1 e 2. Pegue o seu sistema, seu lápis, sua borracha. Vamos fazer a correção lá na página 21, tá? Atividade sobre predicação verbal. Página 21 até a 23, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui uma tirinha, tá? Para responder as questões 1 e 2. Não, obrigada. Não, obrigada. Com mais 10, você ganha um celular. Questão de técnica. Número 1. Sobre a estratégia argumentativa que leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua locutora, podemos afirmar que... Então, crianças, nesta questão, vocês iriam marcar, tá, a alternativa que melhor, tá, se enquadre a questão aqui que está sendo pedida, né, o comando que está sendo pedido. Qual a estratégia, né, no terceiro quadrinho? Com mais 10 você ganha um celular. Então, o vendedor tentou o quê? Persuadir a personagem, né? Qual foi a alternativa que você marcou? Você marcou a letra B, C, D ou E. Quem marcou a letra E, tá? Acertou. Então, vai ser a letra E. O consumidor é induzido a adquirir o produto, pois também é oferecido um celular por R$ 10. Então, essa questão aqui, gente, se refere muito o quê? À unidade que nós começamos a estudar lá na unidade 1, né? Sobre o quê? O anúncio publicitário, que tem como objetivo de quê? De convencer, persuadir o consumidor a fazer, né? Ou deixar de fazer, principalmente o quê? Adquirir um determinado produto, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Vamos lá. Na segunda questão, a propaganda enganosa é aquela em que se atribuem falsas qualidades a determinado produto. Há também aquelas que vinculam situações apelativas ou agressivas, na ânsia de conquistar o consumidor a todo custo. Letra A. De que forma a personagem foi enganada na tirinha? Ou seja, a que tipo de situação ela foi exposta? Explique. Vamos lá. Qual foi a sua resposta? Tá? Vamos verificar aí se tiver, né, de acordo com a sua resposta. Quem fez assim? A personagem foi exposta a uma situação apelativa, pois o vendedor explorou o quê? Os seus desejos, obtendo vantagem. Crianças, se você acertou esta questão, mas você escreveu com outras palavras, tudo bem, tá? Considere. Você pode até colocar um Czinho aí do lado, já fazendo o quê? A correção, tá bom? Quem não acertou, apaga, escreva, tá? A forma correta, tá bom? Se tiver muito rápido, você para o vídeo, você anota e dá continuidade, tá bom? Vamos lá, letra B. Você já ouviu o ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio? Qual o sentido atribuído a esse ditado? De que forma esse ditado pode ser associado à tirinha? Vamos ver aí qual foi a sua resposta. A resposta aqui, olha só. Ao explorar os desejos do consumidor, né? O personagem conseguiu convencer a Branca de Neve a ficar com o produto. Então, aqui, gente, que sentido ele conseguiu, né? Ele conseguiu a persuasão, ou seja, ele tentou o quê? Uma forma de convencimento que ele conseguiu, né? Para que ela fique com o produto.
Letra C. Identifique o único verbo que aparece na tirinha e classifique-o quanto à predicação. Onde está o verbo? Onde está? Lá no terceiro quadrinho, né? Qual é o verbo? O verbo ganha, né? Ganha, né? E ele quer saber aqui, qual é a predicação? Quando pergunta aqui a predicação, gente, você vai dizer, você vai classificar, né? Transitivo, né? Ele é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele necessita de complemento. Todo verbo transitivo necessita de complemento. Ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque o seu objeto não vem com auxílio da preposição, o seu complemento, né? O complemento que é o objeto direto, tá bom? Terceira questão, página 22. Outro ditado que pode ser atribuído a algumas propagandas é: as aparências enganam. Leia o trecho da notícia a seguir vinculada no site do Jornal Extra e depois faça o que se pede. Vocês fizeram a leitura deste texto, né? Vamos lá para a letra A. O que o teste feito pelo Extra revelou? O que esse teste ele revelou? O teste, né? Ele revelou que, na maioria das vezes, as fotos de divulgação não correspondem à realidade, né? Elas são produzidas apenas para despertar a vontade de comer do consumidor. E isso aqui, gente, é uma prática, né, que é muito usada, né, pelos anúncios. Mostra uma foto, né, uma imagem tão bonita, mas vai ver na realidade, né, não para divulgar, né, mas vai ver na realidade não corresponde, né? Letra B. Assinale o sentido em que a expressão comer com os olhos apresenta no texto. Qual foi o quadrinho que você marcou? Primeiro, segundo ou terceiro? Quem marcou o primeiro quadrinho acertou. Olhar para o objeto de desejo com os olhos fixos e arregalados, em sinal de ambição. Letra C. Justifique a resposta dada anteriormente. Vamos lá. Então, qual a expressão? Comer com os olhos está no sentido de quê? De consumir algo pelo aspecto apresentado, que não será o quê? Possível na realidade, porque o que é vendido para consumo é muito diferente do que é apresentado nas peças publicitárias. Então, praticamente é uma resposta lá da letra B, né? Comer com os olhos. Então, é possível entender que é passado para a gente uma imagem, mas na hora da compra, aquela imagem, né? Na hora você vai ver a compra e, na verdade, o produto, quando você vai ver o produto, não é o produto que você vê lá no anúncio, né? E isso é muito real, né, gente? Acontecer. Letra D. A expressão comer com os olhos é uma figura de linguagem. Identifique-a. Então, qual é a figura de linguagem? É uma metáfora? É uma comparação ou uma personificação? Quem marcou metáfora acertou, tá? Pois é uma analogia de significados entre duas ou palavras ou expressões empregando uma pela outra. Então, aqui a expressão comer com os olhos está no sentido figurado, né? Letra E. Releia este trecho. Procuradas pelo Extra, 7 das 10 empresas citadas na reportagem se manifestaram. Classifique o verbo manifestar quanto à transitividade. Então, qual é a transitividade desse verbo? É o que? O verbo transitivo direto, tá? Seu complemento é o que? É o pronome se, tá? Ok? Página 23. Página 23.
Elabore outra frase com o verbo manifestar. Aponte a classificação do verbo, seu complemento e o núcleo desse complemento. Então, aqui você iria o quê? Criar uma outra frase com esse verbo, né? O verbo manifestar, mas que esteja no outro sentido. Temos aqui uma sugestão, tá, crianças? Eu manifestei minha opinião. Eu manifestei minha opinião. Manifestei. Veja que esse verbo está no outro sentido, tá? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo, ele quer que aponte a classificação, né? Ele é um verbo transitivo direto. Complemento, minha opinião. Objeto direto. Opinião vai ser o quê? Núcleo do objeto direto. Lembra lá do núcleo? O núcleo do objeto direto é quando tem o quê? Uma palavra importante. Então, a palavra opinião, ela é a palavra mais importante, tá? Vamos dar continuidade. Tarefa. Leia um anúncio publicitário e faça o que se pede. Letra A. Identifique e transcreva o título do anúncio. Aí o anúncio está aí do ladinho, né? E qual é o título? O título é Nasceu já fazendo maior sucesso. Letra B. Que palavra presente no título faz uma associação direta à marca? Vai ser a palavra sucesso, tá? Letra C. Que recursos foram usados na composição desse anúncio? Gente, a composição de um anúncio publicitário ele tem que chamar muita atenção, tá? Do consumidor, do telespectador, tá? Para quê? Para tentar persuadir. Veja que esse anúncio, tá? Toda a composição dele tem tudo a ver com o que está sendo anunciado, o produto que está sendo anunciado. Então, vamos ver aí. O uso de cores claras e delicadas, tá? Que remetem a bebês. Veja que todo anúncio publicitário tem o quê? Um público-alvo, certo? Sempre vai ter um público-alvo. Olha aí, a imagem do bebê sorrindo em estado de relaxamento, o formato de coração que envolve a imagem do bebê, certo? Letra D. Releia estas frases extraídas do texto do anúncio e faça o que se pede. A Lilo lança a linha de cosméticos Lilo Baby. Letra E. Identifique nessa oração sujeito simples. Ele quer que você identifique sujeito simples, predicado e o verbo. Então, vamos começar pelo verbo. Qual é o verbo? O verbo lança. Olha aí. Lança. Quem lança, lança alguma coisa, né? Lança. Olha aí. Então, o verbo, o que lança, né? O que lança a linha de cosméticos Lilo Baby? A Lilo, né? O predicado lança a linha de cosméticos Lilo Baby. Então, temos sujeito simples, a Lilo, predicado, lança a linha de cosméticos Lilo Baby e o verbo lança, tá? Letra F. Com relação ao verbo, responda. Ele é significativo ou de ligação? Explique. O verbo lançar, ele é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Vamos relembrar o que é um verbo significativo. O verbo significativo é aquele verbo que traz o quê? Traz ideias, né? Estão no sentido de ação, né? Ou fenômeno da natureza. E o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que vai ligar o sujeito com o seu predicativo. São os verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, virar, tornar. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo? Não. Eu vou ter um verbo que significativo, né? Pois indica uma ação. Olha, lança, olha o sentido de
agir, de movimento, né? Então aqui eu tenho um verbo significativo. Qual é a sua transitividade? O verbo ele é um verbo transitivo direto, tá? Letra G. Transcreva e classifique o complemento do verbo. Então, vocês vão transcrever qual é a linha de cosméticos Lilo Baby. E esse complemento ele vai ser chamado de objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Porque ele não está com auxílio da preposição, não vem a presença da preposição. Certo? Ok. Finalizamos a unidade 1, a correção da unidade 1. Vamos agora para a unidade 2, tá? Unidade 2. Página 29, interagindo com o texto. Página 29 até a 35. Lendo o texto. Quando eu pedi para vocês fazerem estas questões aqui, né, interagindo com o texto, eu fiz um comentário sobre o gênero da segunda unidade, propaganda. Nem só de vendas vive a publicidade. Então, nesta unidade, crianças, nós vamos estudar o quê? O gênero de publicidade, a propaganda, certo? Então, aqui nós temos o quê? Uma campanha do governo federal. Então, é uma propaganda que orienta o motorista a dirigir de uma forma o quê? Cautelosa, consciente, sem causar o quê? Acidente, né? E essa forma aí, correr só se for para o abraço. Isso quer dizer que para não causar acidente, né? Causar acidente, o motorista ele tem que, ele não pode correr, né? Principalmente onde? Nas estradas, né? Então, vamos lá fazer a correção da número 1. Procure ler a imagem sem considerar o texto e depois responda o que se pede. Letra A. A ideia que a imagem passa nessa campanha seria a mesma sem o texto escrito? Justifique sua resposta. Como você fez aí a sua questão? Tá? Como você respondeu? Vamos lá. Aqui é uma resposta o quê? Pessoal, tá? O que vocês acham? A ideia de que a imagem passa nessa campanha seria a mesma sem o texto? Não, né? O texto escrito? Não, pois sem o texto a imagem remete o quê? Uma situação corriqueira. É como se fosse um jogo de futebol em que se comemora um gol, né? Está nesse sentido. Letra B. O que essa campanha está dizendo e de que forma? Né? Então, vamos lá. Por meio dos dois garotos que correm para se abraçar, né? Essa campanha enfatiza que se for para correr, que seja para o quê? Para o abraço, tá? O abraço da vida e não na estrada, tá? Ocasionando acidentes e, consequentemente, morte, tá bom? Segunda questão. Como vimos nas peças publicitárias, a linguagem não verbal tem bastante importância. De que forma a imagem dessa campanha ajuda a construir a mensagem? Bem, lembrando aí, o que é uma linguagem não verbal? É aquela linguagem que ela é feita, ela é expressa por meio de imagens, né? Aqui ele quer saber de que forma a imagem dessa campanha ajuda a construir a mensagem. Vamos lá. O uso dessa imagem se relaciona à mensagem, né, do abraço, correr para o abraço, abraçar a vida. Então, presente no texto da propaganda, sugerindo que a pressa só faz sentido em bons momentos e quando não há riscos, tá?
Continuando aí, página 30. Página 30. Como vimos na unidade anterior, nas peças publicitárias, há o interesse de persuadir o público-alvo a fazer algo. Que argumento sustenta essa campanha? Identifique a frase em que esse posicionamento fica claro, né? Então vamos lá. Aquele quer que você transcreva, tá? Lá do anúncio, tá? Da campanha. Correr na estrada pode ser fatal. A pressa é inimiga da direção. Então, esta aqui é a frase, né, a forma de argumento que sustenta a campanha. Quarta questão. Em que ditado popular foi inspirada a frase "a pressa é inimiga da direção"? Gente, há uma frase que ela é muito popular, quer dizer, é um ditado popular. Quem já não escutou esta frase? Que ela foi inspirada: a pressa é inimiga da perfeição, né? Ou seja, se você faz algo com pressa, né? Alguma coisa com pressa, vai sair tudo o quê? Imperfeito, né? Às vezes não do jeito que você gostaria que ocorresse, né? Quinta questão. No texto da propaganda, a palavra sentido pode ser interpretada de duas formas. Quais são elas? Vamos lá. Quais são? Então, no texto, tá? Essa palavra foi usada como sinônimo de objetivo. E quando relacionada à ideia de dirigir, pode ter o sentido de direção. Veja que ela foi usada de duas formas, tá? Sentido como sinônimo de objetivo e quando isso é o texto, né? Quando relacionada à ideia de dirigir, no sentido de direção. Sexta questão. No texto, são exploradas expressões com sentido figurado. Explique o que significa. Letra A. Põe a mão na consciência. Imagina, pôr a mão na consciência. Veja que está no sentido figurado, em uma outra interpretação. Isso quer dizer que, olha aí, sugestão de resposta. Haja com responsabilidade. Pense antes de agir, né? Letra B. Tire o pé do acelerador. Quer dizer que diminua a velocidade, tá? Sétima questão. Essa propaganda consegue atingir seu objetivo, isto é, convencer o leitor de que correr na estrada é perigoso? O que vocês acham? Aqui é uma resposta, tá, gente? É uma resposta pessoal, tá? Então, essa propaganda consegue atingir o seu objetivo? O que você acha? Sim ou não? Aí você vai dizer sim, porque, não, então de que forma, né? Tenta convencer? Com certeza sim, né? Tenta convencer, chamar a atenção, né, do motorista que correr, né? Correr numa estrada, até mesmo numa rua, pode ocasionar acidente, consequentemente uma morte, né? Oitava questão. A estrutura da propaganda é semelhante à dos anúncios publicitários que estudamos na unidade anterior. Sabendo disso, identifique nessa campanha governamental as partes a seguir. Então, aqui é a estrutura da propaganda. Vamos lá, letra A. Título. Qual é o título? Dirija com um único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. Qual o slogan? O slogan é correr, só se for para o abraço. Assinatura, Ministério dos Transportes. A nona questão. Um dos objetivos da propaganda é conscientizar o público sobre determinado assunto, levando-o a aderir uma ideia ou adotar um comportamento de valor considerado socialmente positivo. Veja lá na página 31. No caso dessa campanha, o que está sendo aconselhado ao público? Veja que aqui é uma campanha publicitária, né? Tá?
é uma campanha, na verdade, uma propaganda, né? É uma propaganda, tá? E o que está sendo aconselhado ao público? Vamos lá, qual foi sua resposta? Olha aí a resposta. O público é aconselhado a pegar a estrada com consciência, ou seja, dirigir com cuidado, né? Pensar antes de agir, né? Sem correr na estrada, tá? Próxima questão. Sabemos que todo texto é produzido pensando-se em um público-alvo. Letra A. Qual seria o público-alvo desse anúncio? Veja aí, qual é? Qual é o público? E considerando-se o público-alvo em que suportes de anúncio pode ser vinculado. Então, temos aí, o público-alvo é o quê? É o motorista em geral, né? São os motoristas em geral. E essa propaganda, né, esse anúncio, ele pode ser vinculado em TVs, revistas, jornais e outdoors. Letra B. O fato de a imagem remeter ao jogo de futebol estaria relacionado à intenção de atingir o público-alvo? Explique sua resposta. Aqui, crianças, uma resposta pessoal, tá? Aqui temos também uma sugestão. Então, aqui, o fato da imagem remeter a um jogo de futebol tem a intenção de atingir o público-alvo? Sim, né? Uma vez que o futebol é o quê? É uma paixão nacional, tem tudo a ver, né? Os brasileiros gostam de futebol e está relacionado a ele imediatamente ao público que foi o quê? Que fica curioso, né? Apenas, como diz aqui, apenas depois de ler o texto é que se pode concluir que o assunto não é o futebol. A primeira coisa que pensa, né, logo na imagem, são dois garotos jogando futebol, mas no sentido de que esse futebol correr para o abraço, né, quer dizer, correr para a vida. Não é correr no sentido de, lá na campanha, como ele explica, né, na campanha, é para quê? Para que a pessoa não corra, né, na estrada. E faz uma menção aí ao jogo de futebol. Correr, mas se for para o abraço, comemorar um gol. A 11ª questão. Complete o quadro comparativo entre anúncios publicitários comerciais e propagandas governamentais e institucionais, a fim de verificar semelhanças e diferenças entre esses gêneros. Vamos ver que há uma diferença, né? Vamos ver também lá na aula de redação. Anúncios publicitários centrados no produto. Propagandas centradas em aspectos da vida em sociedade. Uso de linguagem não verbal, imagens e cores. Estão em todos, né? Olha aí, estão em todos. Uso de slogan também estão em todos, né? Aí você foi marcando aí um xizinho. Uso de assinatura se usa também em todos. Mensagem centrada no produto. Olha aí, quando se refere ao produto, é um anúncio publicitário, né? Propaganda, não, né? Mensagem com intuito de disseminar ideias a fim de influenciar a opinião pública a adotar um comportamento. Vai ser em propagandas, né? A 12ª, com base no quadro que você acabou de completar, podemos concluir que aí que você vai o quê? Marcar a alternativa. Quem marcou aí? Letra A, B, C, D ou E? Quem marcou aí a letra D, tá? Está correta. Letra D. A principal diferença entre esses anúncios é o objetivo a ser alcançado. Então, enquanto que o anúncio publicitário, ele tem a mensagem ela é centrada no produto, a propaganda, a mensagem ela é centrada no quê? A fim de influenciar
a fim de adotar um comportamento da sociedade, ou seja, chamar a atenção, né? Chamar a atenção para determinadas situações, tá? Ok? Vamos lá para o ampliando o texto, página 34. Tá? As questões que vocês vão responder, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Página 34. Aqui nós temos um anúncio, tá? De uma campanha. Vamos fazer a leitura. Ser feliz é fazer um pouquinho aqui, outro ali, até virar um tantão. Essa campanha, né? Esse anúncio é Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar. Número 1. Qual é a mensagem dessa campanha? Vamos lá, qual é? Como você fez aí? Vamos ver se está certo. Certa a sua resposta. Ela promove a ideia de que a felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia, né? Segunda questão. Identifique na campanha anterior o título, o texto, o slogan e a assinatura. Vamos lá. A imagem, olha aí, nós temos na imagem o título. Qual é o título? Ser feliz. O texto. Qual é o texto? É fazer um pouquinho aqui, outro ali, né? Até virar um tantão. Slogan. O que você faz para ser feliz? A assinatura Pão de Açúcar, tá? Terceira questão. Para estar bem próximos do público-alvo, os anunciantes publicitários e as propagandas não raro fazem uso da linguagem coloquial. Sabendo disso, responda ao que se pede. Letra A. Identifique no anúncio anterior exemplos de linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial mesmo? É aquela linguagem utilizada, né, que nós empregamos no dia a dia. Quais foram os exemplos que você identificou? Vamos lá. Um pouquinho aqui, outro ali, um tantão. Então, essas expressões nós usamos muito na linguagem coloquial, né? Letra B. De que forma essa linguagem se associa à imagem? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Uma comparação. Quem representa a imagem? Não é uma criança? Sim ou não? Sim, ela está regando, né? Uma planta, né? Então, se você for perceber aqui, de que forma essa linguagem se associa à imagem? Ela está o quê? Associada ao quê? A uma comunicação de uma criança, uma linguagem, tá? Uma linguagem que é o quê? Dela, né? Da forma que ela fala, tá? Então, é bastante usada para comunicação com crianças e na imagem uma criança é retratada, certo? Página 35. Quarta questão. Que ideia é construída pela associação entre o título e a imagem? Aqui é uma resposta, tá, gente? Pessoal. Vamos lá. Essa imagem, essa propaganda, tá, gente? Ela tem características de propagandas institucionais, quer dizer, de empresa, tá? Vamos lá. Ela é construída, né? A ideia é construída de que a felicidade está nas coisas simples, tá? Essa que é a ideia de associar o título com a imagem. Quinta questão. Essa campanha foi elaborada pelo grupo Pão de Açúcar, uma rede privada de supermercados. Ao passar essa mensagem,
De que forma ele convence o consumidor a adquirir os seus produtos? Vamos lá, aqui é uma resposta também, tá? Pessoal, vamos lá, como você fez? Olha aqui a resposta. Ao passar uma mensagem que incentiva o consumidor a adotar pequenas atitudes do dia a dia que o deixam feliz, estabelece uma o quê? Uma associação de bem-estar com a marca. Ao mesmo tempo que essa propaganda, ela traz a ideia de bem-estar, né? Ela vai o quê? Persuadir, né? O consumidor. Sexta questão, vamos lá, última questão. Esse texto é caracterizado como? Aí qual você marcou? Letra A ou letra B? Quem marcou a letra B, tá? Acertou. Propaganda, campanha institucional, porque centra a mensagem em algum valor social positivo. Tá? Aí concluímos aqui esta primeira parte da unidade 2, tá? Interagindo com o texto. Aí vimos na aula passada, trabalhando a língua, o conteúdo, né? Verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Nós até comentamos sobre esse pequeno texto. Vamos lá para a atividade sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Página 39, tá? Ok? Página 39. Atividade. Leia a peça publicitária a seguir e faça o que se pede. Bullying não é brincadeira. Denuncie. Disque 100. Letra A. Esse texto é um anúncio comercial ou uma propaganda? Explique sua resposta. Tá? O que você respondeu aí? É um anúncio comercial? Tem a intenção de vender um produto ou a intenção de falar sobre um aspecto da vida em sociedade, ou seja, de chamar a atenção, né, da sociedade? Então, ela é o quê? Ela é um texto em forma de propaganda, né? Pois é centrado em um aspecto da vida em sociedade. Trata-se de uma campanha de conscientização contra abusos provocados por bullying, tá? Mais uma vez, eu peço para vocês, tá, crianças, se você errou, apague, escreva aí a forma correta, tá bom? Se você acertou direitinho, faça um Czinho, como você sempre faz durante as correções nas aulas presenciais, tá? Letra B. Na construção do título dessa publicidade, há um trocadilho, isto é, um jogo de palavras. Que efeito de sentido isso promove na campanha? Qual o trocadilho aí, gente? O jogo de palavras. Bullying não é brincadeira, né? Vai ser a palavra brincadeira, né? O argumento geralmente usado por quem promove bullying é o de afirmar que a ação praticada se trata de uma brincadeira, né? O efeito de sentido conseguido é justamente afirmar que comportamentos abusivos contra uma pessoa não são brincadeira, tá? Segunda questão. Releia a oração que forma o título da campanha e depois faça o que se pede. Bullying não é brincadeira. Letra A. Aponte e classifique o sujeito dessa oração. Quem é o sujeito? O sujeito bully, né? Então, ele pede para você classificar que tipo de sujeito? Sujeito simples, tá? Letra B. O predicado dessa oração. Justifique sua resposta. Qual é o predicado? Qual é o predicado? Predicado nominal, pois apresenta o verbo de ligação, né? Qual o verbo de ligação aí? O verbo é. Esse verbo aqui, olha. Esse verbo aqui.
tá? Aponte o núcleo do do predicado dessa oração, tá? Qual é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante. Qual é? A palavra brincadeira, tá? Página 40. Agora leia esta outra oração presente no anúncio. Diz que sim. Letra A. Classifique o verbo destacado quanto à transitividade. Vamos lá. Esse verbo é o verbo transitivo, tá? Transitivo direto. Lembra o verbo transitivo direto? Verbo que necessita de complemento, tá? E o complemento é o objeto direto. O objeto direto sem, e o núcleo do objeto direto vai ser o quê? Sem, né? Ok? Letra B. Classifica o predicado da oração. Que tipo de predicado é esse? É predicado verbal ou predicado nominal? Diz que ele é um predicado verbal, pois o verbo é significativo, isto é, indica a ação do sujeito, certo? Lembra o predicado verbal? Sempre no predicado verbal estarão o quê? Os verbos significativos. Letra C. Aponte o núcleo do predicado dessa oração. Qual é o núcleo? Diz que. É o verbo, né? Diz que. Tarefa. Observe a imagem a seguir e responda as questões de 1 a 4. Tire um tempinho para não fazer nada. Mude seus hábitos. Viva mais. Temos aí o anúncio, né? De uma instituição, né? Uma instituição na área da saúde. Número 1. Aponte as partes que compõem essa peça publicitária. Letra A. Linguagem não verbal. Como você fez aí? Qual é a linguagem não verbal? Primeiro, nós temos a fotografia, né? É uma linguagem de uma família na praia. Cores que lembram o pôr do sol. Tá? Título: tire um tempinho para não fazer nada. Slogan: mude seus hábitos, viva mais. Assinatura: Unimed, né? Unimed Blumenau. Número 2. Descreva a imagem que ilustra essa propaganda. Aqui ele pede para você descrever. Vamos lá. Quem fez assim, dessa forma aqui? A imagem retrata pessoas que, pelas características de mãos dadas, há um casal, né, e duas crianças. Compõem o quê? Uma família caminhando em uma praia de maneira descontraída. Tá? Terceira questão. O que está sendo aconselhado ao público nessa propaganda? O que se aconselha? Né? Que se tire um momento para relaxar. Tá? Página 41. Vamos lá. Sabendo que se trata de uma empresa ligada à área da saúde, de que forma esse conselho ajuda a criar uma imagem positiva para a instituição? Quer dizer que relaxar é uma atitude que gera saúde. Logo, ao dar esse conselho, a empresa demonstra estar preocupada com a saúde do público-alvo, o que gera uma sensação de confiança. Tá? Essa que é a imagem, né? A imagem positiva que ela traz, tá? Se a família, né? Se as pessoas relaxarem, a preocupação, né, com a saúde será o que? Da empresa. A empresa ela vai dar toda uma assistência. Leia a tirinha a seguir e responda as questões de 5 a 8. Há uma lenda aqui em Curitiba de que quem cai na lagoa vira capivara. Ah, não! Splash! Quinta questão. Façam uma interpretação da mudança na expressão de Armandinho nos 2 primeiros quadrinhos.
Aqui você vai ter que olhar o quê? Observar bem, né, na expressão, na face do Armandinho, né? Vamos lá. No primeiro quadrinho, vocês vão estudar cada quadrinho, né? Nesses 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, o Armandinho ouve atentamente, né, a lenda contada pelo pai. E no segundo quadrinho, o garoto sorri, né? Ele ri, animado com a possibilidade de virar capivara. Sexta questão. Identifique as 2 interjeições e a onomatopeia presente na tirinha, indicando o que elas expressam. Vamos lá. Interjeições, quais são? He, né? He. Que expressa risada do pai de Armandinho, como se duvidasse da lenda. Olha, também indica o quê? O desapontamento do pai do Armandinho, por ele ter se jogado aonde? Na lagoa. E qual a onomatopeia? Slaps, né? Splash. Que é o som de quê? De barulho de o quê? De uma água caindo na lagoa, né? Como se ele estivesse caindo em uma lagoa, tá? Um barulho de água, né? Sétima questão. Releia a seguir a fala do pai de Armandinho. Há uma lenda aqui em Curitiba. Letra A. Qual o sujeito dessa oração? Qual é? Qual é o sujeito? Será que conseguimos identificar claramente? Há uma lenda aqui em Curitiba. Não, né? Nós não conseguimos identificar claramente. Então, ele é o quê? Ele é um sujeito, olha aí, da oração, ele é um sujeito inexistente, pois o verbo haver, nesse caso, é impessoal. Olha aí o verbo haver, né? Tendo o significado de existir. Olha aí, só substituiu pelo verbo. Olha, esse assunto é lá do primeiro bimestre. Existe uma lenda. Então, o verbo haver está no sentido, né? Sentido de existir. Letra B. Classifique o verbo haver quanto à transitividade. Indique o complemento e o seu núcleo, se houver. Então, o verbo haver, olha aí, ele é um verbo transitivo direto, né? Uma lenda é o que? Objeto direto. E o núcleo, lenda. Núcleo do objeto direto, lenda, tá? Letra C. A oração analisada no item anterior tem predicado verbal ou predicado nominal? Justifique sua resposta e indique o núcleo do predicado. Então, temos o predicado verbal, pois haver é um verbo significativo. E o núcleo é o próprio verbo, tá, gente? O núcleo do predicado verbal sempre vai ser o quê? O verbo, tá? Continuando aí. Página 40. Oitava questão. Agora leia a mesma oração escrita de uma forma diferente. Existe uma lenda aqui em Curitiba. Letra A. A expressão uma lenda continua exercendo a mesma função sintática da oração com o verbo haver? Justifique sua resposta. Vamos lá. Sim ou não? Não, né? Não. O verbo existir não é impessoal. Assim, a expressão uma lenda passa a funcionar como sujeito da oração. Então, quando o verbo tá no sentido aí de existir, vai ter o quê? O sujeito dentro da oração, tá? Então, na letra B, classifique o verbo existir quanto à transitividade. Esse verbo ele é o que? É um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo mesmo? É aquele verbo que tem o quê? Tem sentido completo. Ele não necessita de outro complemento, ele necessita de complemento para ter sentido. Por si só, ele já tem um sentido completo.
tá, crianças? Então, finalizamos aqui esta correção, tá? Das unidades 1 e 2, ok? Tchau, tchau, até a próxima!